Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso misterioso, ou seja, ele ainda não foi solucionado. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. No final do vídeo também já me manda lá no meu e-mail que vai estar aparecendo aqui na tela uma história sobrenatural ou bizarra que aconteceu com você, para eu contar lá no TikTok, e também já vai me acompanhar por lá para você ficar de olho e assistir assim que a sua história for postada. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Cláudia Pinho Hertleben tinha 47 anos na época do caso e vivia na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com o seu marido Pedro Gomes, com quem ela era casada há 5 anos, e o seu filho João Félix, que tinha 21 anos e era fruto de um casamento anterior da Cláudia. A casa da Cláudia ficava no mesmo terreno da casa dos pais dela, porque eles eram muito próximos e também os pais dela já eram idosos e ela se preocupava muito com a saúde e o bem-estar deles, então ela queria estar sempre ali por perto. A Cláudia era especialista em medicina veterinária e possuía doutorado em biotecnologia pela Universidade Federal de Pelotas. Nessa mesma universidade, a Cláudia também trabalhava dando aulas e coordenava um curso de biotecnologia, na qual ela ingressou em 2008 e em 2013 ela acabou se tornando coordenadora desse curso. A Cláudia era uma pessoa muito carinhosa e também muito querida por todos os alunos dela ali na faculdade onde ela dava aula e também os seus colegas de trabalho descreveram ela como uma pessoa muito agradável de se ter por perto, extremamente comunicativa, também era muito ativa e estava sempre disposta a ajudar os outros. Em 9 de abril de 2015, por volta de 6 horas da tarde, então, a Cláudia terminou de dar as suas aulas na universidade e pegou o seu carro para ir embora. No caminho para casa, a Cláudia ainda passou na casa de 3 pessoas para conversar um pouco e fazer algumas orações por elas, porque eram pessoas necessitadas e a Cláudia, que era uma mulher também muito cristã e que tinha muita fé, sempre tinha esse costume, de ter amizade com as pessoas e ir até a casa delas para fazer essas orações. Depois de passar na casa dessas 3 pessoas, então, a Cláudia ainda foi na casa de uma 4ª pessoa, dessa vez a sua melhor amiga, uma mulher chamada Elisa, e ela jantou lá com essa amiga, ficou lá por cerca de 2 horas conversando com ela, até que mais ou menos por volta de 11 horas da noite, a Cláudia resolveu ir para sua casa. No caminho para casa, ela ainda teve uma breve conversa com o seu marido pelo telefone. A conversa durou muito pouco, só cerca de 20 segundos. E nessa conversa, a Cláudia disse para o marido que estava indo para casa, já que estava dirigindo a caminho de casa e por isso não podia falar muito e se despediu e desligou o telefone. Nessa noite, o marido da Cláudia não estava em casa, ele estava viajando a trabalho, então estariam em casa apenas ela e o seu filho, João Félix. Naquela noite, então, câmeras de segurança ali da região onde ela morava flagraram a Cláudia realmente chegando em casa com o seu carro. Ela chegou, abriu a garagem, estacionou o carro, entrou em casa normalmente, como ela sempre fazia, e a partir daí, ninguém mais viu a Cláudia. Acabou sendo os alunos e colegas de trabalho da Cláudia na universidade que sentiram a falta dela pela primeira vez, isso porque na manhã seguinte, bem cedo, ela já devia estar de novo na universidade para trabalhar e ela acabou não aparecendo. Seus colegas de trabalho tentaram então entrar em contato com ela por telefone, mas não conseguiram nenhuma resposta da Cláudia. Com o passar do dia, eles também foram até a casa dela para ver se estava tudo bem, mas também não encontraram ela em casa. Então, como quase o dia inteiro já tinha se passado, eles começaram a ficar extremamente preocupados e começaram a tentar entrar em contato com amigos e familiares da Cláudia para ver se eles sabiam de alguma coisa.
Como eu disse, naquela noite estava em casa ali apenas a Cláudia e o seu filho, João Félix, e essas pessoas conversaram com ele e ele disse que não tinha visto a mãe desde o dia anterior. Na verdade, ele disse que nem mesmo viu o momento que ela chegou em casa, porque ele já estava dormindo. Então ele não viu, né, se ela chegou, se ela estava sozinha, que horas ela teria chegado, e também não tinha visto se ela tinha saído na manhã seguinte. Então, né, ele tinha visto a mãe dele apenas mais cedo no dia anterior. Como o dia inteiro se passou então sem nenhum sinal da Cláudia, os colegas dela finalmente foram até a delegacia e registraram o seu desaparecimento. E assim que as buscas se iniciaram, os policiais viram aquelas imagens das câmeras de segurança que mostravam que a Cláudia tinha ido para casa, né, na noite anterior, como eu disse antes, e eles também verificaram que ela tinha deixado a chave do seu carro na ignição ali na garagem, o que não era uma coisa comum de ela fazer, poderia demonstrar que talvez ela iria sair novamente, né? Mas isso não aconteceu porque o carro foi encontrado ali na garagem e além disso também vários pertences pessoais da Cláudia foram encontrados ali na casa, no quarto dela, pertences esses que ela sempre usava e levava junto com ela quando ela fosse sair. Esses itens eram alguns anéis e colares da Cláudia que ela sempre usava quando ela ia sair, o relógio dela também, além disso o notebook dela de trabalho também foi encontrado na casa, o que confirmava que realmente ela não saiu na manhã seguinte para ir para o seu trabalho na universidade, ou então ela teria levado esse notebook. Os únicos itens que estavam faltando ali nas coisas da Cláudia, que acabaram chamando a atenção, era a bolsa dela, o seu celular e também a sua carteira com todos os seus documentos e cartões. Então, se a Cláudia saiu por algum motivo, ela saiu extremamente apressada, levando apenas a sua bolsa ali, né? E além disso também ela saiu por algum outro meio de transporte ou talvez caminhando, porque o carro dela ficou ali na garagem. Mais uma vez, os policiais falaram com o filho da Cláudia, que contou aquela mesma história, que ele não tinha visto a mãe voltando para casa porque ele já estava dormindo, mas os policiais estranharam muito essa versão do João Félix, o filho da Cláudia, porque conversando com outras pessoas que conheciam o rapaz, essas pessoas disseram que geralmente ele dormia muito tarde. Eles falaram que geralmente a Cláudia costumava chegar tarde em casa, por volta de 11 horas, à meia-noite, e nesse momento o filho ainda não tinha ido dormir, ele sempre estava acordado, e na verdade ele ia dormir bastante tempo depois, por volta de 1 ou 2 horas da manhã. Então todos acharam muito estranho o fato, né, de ele dizer que já estava dormindo e não tinha visto e nem escutado nenhuma movimentação do momento que a mãe chegou em casa. Os policiais também ouviram os outros familiares da Cláudia, que, como eu disse, moravam ali no mesmo terreno, logo ao lado da casa dela, e um irmão dela, que morava também na casa ao lado, junto com a mãe deles, disse que estava acordado aquela noite e que ouviu, de fato, a Cláudia chegando em casa. Ele ouviu o barulho do carro dela chegando, o barulho do portão da garagem abrindo, e ele disse que, infelizmente, não viu nada, né? Ele não olhou, mas lá de dentro da casa, ele escutou a Cláudia chegando. Então era muito estranho, né, que ele na casa ao lado tivesse ouvido a Cláudia chegar e o filho dela, que estava dentro da mesma casa, dizendo que não tinha ouvido absolutamente nada. Outro fato que levantou um pouco de suspeitas sobre a versão dada pelo João Félix é que a perícia realizada no computador dele comprovou que ele tinha acessado a internet aquela noite por volta de 11 horas. Então isso mostrava que ele estaria sim acordado no momento que a mãe dele chegou em casa. O comportamento do João Félix após também o desaparecimento da mãe dele acabou chamando a atenção dos policiais, isso porque ele parecia bastante frio e despreocupado com toda a situação, enquanto várias pessoas estavam se mobilizando para procurar pela Cláudia. O João Félix apenas seguiu a sua rotina normalmente, indo estudar, indo fazer as coisas que ele fazia sempre, e não demonstrou, né, estar muito preocupado em saber qual era o paradeiro da sua mãe.
Além disso, a única coisa que ele fez ali para demonstrar alguma preocupação foi ligar para sua avó perguntando se ela sabia de alguma coisa, mas ele perguntou para a avó se ela sabia onde sua mãe e onde o seu padrasto, o marido da Cláudia, estavam, mas ele já sabia que o padrasto estava viajando naquela ocasião, eles não sabiam apenas do paradeiro da Cláudia, então foi muito estranho ele ter perguntado ali do paradeiro do padrasto também, já que ele sabia muito bem onde o padrasto estava. Até esse momento, por conta do comportamento estranho do João Félix, ele estava sendo considerado como principal suspeito, até porque morava apenas ele e a mãe naquela casa, estavam só os dois ali aquela noite, mas ao mesmo tempo os policiais não tinham muita coisa contra o João Félix, até porque eles não conseguiram encontrar nenhum sinal de agressão ali dentro da casa, de que alguma briga poderia ter acontecido ou algum crime. Estava tudo em ordem, tudo limpo, eles não encontraram nada e não podiam considerar que a casa seria, por exemplo, uma cena de crime. O caso seguiu então sem muito avanço, como um completo mistério, até dezembro de 2015, quando finalmente, 8 meses após o desaparecimento da Cláudia, o Ministério Público de Pelotas resolveu abrir uma denúncia de feminicídio e ocultação de cadáver contra o ex-marido da Cláudia, João Morato Fernandes, de 57 anos, que era o pai do João Félix, e também contra o próprio João Félix. Na denúncia, o Ministério Público se baseou em uma antiga queixa registrada pela Cláudia contra o seu ex-marido, João Morato Fernandes, por agressão física que aconteceu em 2013. Segundo a Cláudia, durante uma discussão entre ela e o ex-marido, ele teria agredido ela fisicamente, e ela também disse que depois da separação eles se encontraram ali na universidade onde ela trabalhava, por acaso, e o ex-marido também acabou assediando ela, tocando em suas partes íntimas. As autoridades também descobriram que esse ex aí dela, o João Morato, não tinha aceitado muito bem a separação. Não fica claro qual foi o motivo da separação entre os dois, mas é dito que foi a Cláudia quem pediu o divórcio e o ex acabou não aceitando muito bem, então ele ficou muito tempo ali indo atrás dela e tentando se reconciliar de alguma maneira. Além disso, na ocasião, o filho do casal, o João Félix, também teria ficado do lado do pai. Ele tomou ali as dores do pai, segundo o João Morato, o ex da Cláudia. Ele teria tido a sua vida completamente destruída e arruinada com a separação. Não fica claro por que ele achava isso, mas ele disse que a separação abalou muito a vida dele e o filho, teria também tomado as dores, teria ficado ao lado do pai, e desde então a relação entre o filho, o João Félix, e a mãe Cláudia não estava muito boa. Apesar de o Ministério Público ter tomado essa decisão de apresentar uma queixa contra o João Morato e também o João Félix por feminicídio e ocultação de cadáver, ainda assim eles não tinham descoberto nada de novo e não tinham encontrado um corpo para Cláudia, então eles não tinham nem mesmo certeza se ela realmente estava sem vida. Por conta disso, então, o juiz Paulo Ivan Alves Medeiros, titular da primeira vara criminal e da vara do júri de Pelotas, proferiu a decisão de rejeitar a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o João Morato e o seu filho João Félix por falta de indícios, já que não houve nenhum corpo e também, por conta disso, seria considerado que não existiu nenhum crime. O promotor de justiça, José Olavo Passos, explicou que havia indícios suficientes para apontar os dois homens como autores do crime duplamente qualificado, porém o juiz Paulo Medeiros optou por tomar medidas mais cautelosas e não prendeu nenhum dos dois. Contudo, depois disso, pai e filho não puderam mais viajar ou mudar de endereço sem fazer um comunicado oficial à justiça até que todas as investigações fossem encerradas e tudo fosse esclarecido. Segundo os advogados do ex-marido e do filho da Cláudia, eles ficaram muito surpresos com a denúncia, porém eles estavam tranquilos e acreditavam que o juiz não iria realmente acatar a denúncia por falta de provas.
Eles ainda afirmaram que, pelo fato do promotor não ter pedido a prisão preventiva de ambos, isso já esclarecia a falta de provas. Ao longo de todos esses meses, várias investigações foram feitas, muitas testemunhas foram ouvidas, as autoridades também verificaram mais de 80 imagens de câmeras de segurança que ficavam no percurso que a Cláudia fez até a sua casa naquele dia, porém nenhum desses esforços obteve qualquer sucesso. Eles também realizaram buscas na casa do ex-marido dela, que foi considerado ali um dos principais suspeitos, porém eles também não encontraram nenhuma evidência na casa dele. Alguns boatos de que um possível sequestrador estaria rondando ali surgiram naquela época e algumas testemunhas descreveram esse homem como sendo um homem de cor parda com mais ou menos 1,70 m de altura, entre 26 e 27 anos. Houveram alguns relatos de pessoas que teriam supostamente avistado esse homem junto com a Cláudia alguns dias após o desaparecimento dela. Porém, a Polícia Civil chegou a divulgar um retrato falado desse suspeito, mas ele nunca foi encontrado e eles nunca puderam confirmar essa informação de a Cláudia ter sido vista com esse homem. Em abril de 2018, no aniversário de 3 anos do desaparecimento da Cláudia, amigos e familiares da professora realizaram manifestações em frente ao Fórum de Pelotas com o objetivo de pressionar as autoridades e fornecer uma resolução para o caso e evitar que ele caísse no esquecimento. Nas redes sociais, as manifestações também foram amplamente divulgadas e nomeadas como Abaixo a Violência e a Impunidade. Em março de 2019, o Ministério Público solicitou o arquivamento do caso da Cláudia devido à falta de provas. O promotor afirmou que não havia ação a ser tomada naquele momento e que o caso não poderia permanecer em aberto indefinidamente, acrescentando que se novas pistas surgissem, o caso poderia ser reaberto. Em 2023, completaram-se então 8 anos desde que a Cláudia foi vista pela última vez e desde então nenhum sinal dela ou do que aconteceu com ela foi encontrado, nem mesmo o mínimo detalhe. Esse caso da Cláudia deixa então muitas dúvidas em aberto e com certeza vários amigos e familiares estão angustiados até hoje pela falta de explicações. Infelizmente, a cada dia que se passa, as chances de que a Cláudia vá voltar com vida para casa só diminuem. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Me manda lá no e-mail também a sua história sobrenatural ou bizarra para eu contar lá no TikTok. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.